Eu sou formada, né, como nutricionista pela Universidade São Judas Tadeu, né? Eu me formei no ano de 2015. Então, eu comecei muito nova o curso de nutrição. Eu tinha 19 anos, um bebezinho ainda, sem entender bem, né, o que estava acontecendo, mas consegui fluir, né? Que o início é sempre mais tenso mesmo. E nesse momento, né, eu vou fazer uma pós-graduação que é voltada para nutrição clínica, né, que envolve a parte de home care e vai até o hospital. Então, vou fazer essa pós nesse momento. Na minha área, né, basicamente, eu estava com atuação em clínica, né, agora eu estou trabalhando como autônoma, e tive a oportunidade de trabalhar em uma clínica de psicologia, né? E lá eles também tinham aí, além de o trabalho, né, com o psicólogo, eles também ofereciam um tratamento com nutricionista, que eles viram também necessidade pela demanda, né, de pacientes e o perfil de pacientes, né, que eles atendiam por lá e viram essa necessidade. E eu fiquei lá, né, trabalhando numa clínica em Guarulhos, um pouco de contramão aí por onde pela questão onde eu moro, mas foi uma oportunidade muito bacana de estar desenvolvendo a minha função como profissional lá, né, de estar atendendo determinadas demandas de várias faixas etárias. Então, eu atendi crianças, eu atendi adultos, né, jovens e idosos também, né? Na verdade, vocês vão perceber que tem sempre uma demanda, né? Não que eu seja uma regra, mas uma demanda maior aí de mulheres, né, que sempre nos procuram mais. Até da sua impressão, se na sua clínica você sente isso também nos seus atendimentos. Você atende mais mulheres te procuram. Quando vai um homem, ele vai porque a mulher marcou. Tem várias situações, tá, gente? Mas geralmente a gente percebe sim uma demanda maior, né, de mulheres, né, que procuram serviço, procuram atendimento por N questões, né? Além da saúde, que parece que é um instinto, né, da mulher ela não se conformar com algo que ela percebe que não está legal e ela não ficar só na dedução, né, do que seja e buscar ajuda. Então, assim, na maioria das vezes a gente atende pessoas que são por encaminhamento, né, o médico encaminhou, e outras porque realmente veem a necessidade de buscar um profissional especializado na área de alimentação, de saúde, né, de bem-estar. E como a mulher tem a questão do corpo, né, que é muito importante, né, a questão corporal, então elas também vão em busca disso, né, que é alinhado à saúde e à estética, né. Mas homens também procuram, tá, gente? Isso não é uma coisa que não acontece, isso acontece. A frequência, é claro, tem uma diferença entre a busca entre homem e mulher, mas acontece. E o último paciente que eu estou atendendo agora, que ele está em acompanhamento comigo, ele foi por conta própria mesmo, em busca de soluções aí para melhorar a performance dele na academia, que ele voltou, e da saúde dele principalmente, mas foi por conta dele. Não são, assim, vamos dizer que é quase raro, salvo exceções como essa, mas acontece também. E você, então, já trabalhou com clínica, no caso, não somente para a nutrição esportiva, mas para os outros focos também? Sim, gente. Quando eu comecei, foi realmente voltado para a nutrição clínica. Né? Na verdade, a base da nutrição, vocês vão ver muito, em um determinado momento da faculdade, essa parte da clínica, né? Que a gente precisa ter esse conhecimento, dominar esse conhecimento. E ele vai se estender para outras áreas, né? Principalmente nutrição esportiva ou nutrição estética. Você sempre vai precisar ter essa base bem alinhada, que é você ter o conhecimento de atendimento, né? De como você vai conversar com o seu paciente, entender seu paciente, passar uma alimentação, né, adequada, uma dieta adequada para ele, uma boa orientação bem
fundamentada, né, para que ele consiga aderir. Mas quando eu comecei foi com clínica mesmo, né, atendimento, principalmente que você tem muito contato na faculdade, quando está próximo já de findar os últimos anos da faculdade, você tem um contato com a clínica e escola da faculdade, os próprios estágios também que te proporcionam isso, né? E aí depois eu fui me envolvendo para nutrição esportiva, porque também eu tenho um pezinho no esporte, né? Enfim, né? Que o Wesley sabe. Eu faço corrida, né? Já faz um tempo, participo de corrida de rua. Nutrição esportiva, de primeira, não foi uma coisa que me chamou a atenção para eu trabalhar com isso. Mas depois que eu comecei a ter esse contato mais com o esporte, começou a me interessar mais, né? Então, eu também treino, faço academia, e aí uma coisa foi puxando outra, aí veio demanda. Então, assim, a gente vai se adequando, nesses momentos você vai percebendo o que de fato você tem mais intenção, né? Que você gostaria mais de atender, de trabalhar com aquilo, né? Ô, Pri, Legal. a minha pergunta seria a seguinte: a faculdade, ela nos dá um referencial teórico, né? E assim, não só para nutrição, mas para qualquer outro curso. Ela dá esse referencial teórico para a gente ser bons, né, profissionais. Só que eu acho que assim, eles não dão. A gente sai da faculdade sem ser preparados para o dia a dia, né? Como conseguir nossos primeiros clientes. E hoje em dia eu vejo que o marketing digital no Brasil é muito grande. Então, você acha que é importante nós, profissionais de nutrição, termos um posicionamento digital, seja nos sites, perfis profissionais? Eu queria saber sua opinião sobre esse assunto, né? E como a gente pode conseguir nosso primeiro paciente. Então, Bruno, é o Não, seguinte. beleza. É o seguinte, nós como profissionais da área, a gente vê muitas coisas na faculdade, né? Vocês como estudantes, né? Vão ter contato com muitas coisas sobre nutrição, né? Tem momentos que até assusta, fala, meu Deus, não darei conta, é muita coisa. E aí você fica imaginando o que eu vou usar, são muitas ferramentas, né? E aí chega a hora mais importante, que é a hora de estou com o diploma na mão, estou formado, o que eu vou fazer, como vou iniciar, né? Por onde começar. A gente cada vez mais sabe que a tecnologia está aí, né? Para favorecer-nos, né? Em todos os sentidos, está ao nosso favor, é nosso aliado, né? E sim, é importante a gente ter esse conhecimento. Se eu não me engano, acho que você falou também sobre marketing digital, né? E sim, é importante a gente profissional não só estar apenas atualizado na nossa área, né? Ter realmente conhecimento daquilo que a gente domina e também estarmos alinhados, sim, com ferramentas aí que podem ser um veículo a mais para nos aproximar dos nossos pacientes. E principalmente, gente, para divulgar o nosso trabalho, né? A nossa ferramenta, o que a gente faz de melhor. Por exemplo, né, dando citações aqui, eu gosto muito do Instagram, eu adoro Instagram, né? Mas o Instagram, além de... Eu gosto muito de falar também do meu dia a dia, né? Eu acho muito importante, eu como profissional, eu trazer proximidade para os meus pacientes, mostrar quem eu sou, né? Porque as pessoas, elas têm uma ideia, uma visão de patamar que, tipo, nossa, o nutricionista faz tudo perfeito, 100%, é o profissional de jaleco branco que está do outro lado da mesa e eu estou super distante dele, né? Quase que inacessível. E eu tenho uma visão diferente disso. Eu acredito que quanto mais você tem um trabalho humanizado, né, respeitoso, de proximidade com o seu paciente, maiores são as chances, né, de ele ter uma boa adesão à alimentação dele, com as suas orientações, com o que você vai propor de tratamento para ele. Mas falando no geral, né, o que eu quero dizer com isso?
o Instagram, né, ele tem essa questão da proximidade, assim como outras ferramentas, né, da tecnologia, de mostrar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho, porque é uma vitrine, né? Então, é uma grande oportunidade para a gente trazer a nutrição de uma maneira mais leve, né? Não ficar aquela coisa fria, aquele contato frio, né? Paciente profissional. Porém, o que realmente determina, né? Você ter como é que eu posso falar? Uma efetividade na questão do seu paciente, do sucesso do tratamento do seu paciente, de você ter mais pacientes para você, né, de você ter sucesso no seu desenvolvimento profissional, é o fazer bem feito. É a base bem feita, né? E a base bem feita é o quê? Você ter domínio do que você vai atuar, da sua profissão, né? É o que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, mas em algum momento aí da faculdade vocês vão ouvir falar, o professor falar, é fazer o arroz, feijão bem feito. E é isso. E o que é arroz, feijão bem feito? É você ter domínio das ferramentas que você vai utilizar, conhecer bem cada uma delas, saber ter escutativa com o seu paciente, principalmente, né? Eu estou falando assim bastante de clínica porque é o que eu estou vivendo nesse momento, né? Cada um vai, durante o processo da faculdade dos estágios, vai ter, peraí que caiu, vai ter contato com determinadas áreas e vai se identificar com essas áreas, né? Mas isso é uma regra que vale para tudo, independente se é clínica, se é área de cozinha industrial, se é nutrição esportiva, se é nutrição estética, se é só a parte de tratamento de doenças dentro de um ambiente hospitalar, enfim, né? Mas isso é uma regra que vale para tudo, independente da área que você for atuar. O que é importante é você fazer o seu serviço, né? Seu trabalho bem feito, você ter o conhecimento, né? De aplicar uma ferramenta, que vocês vão ter esse contato de saber nessas ferramentas que vocês vão utilizar, que é conhecer qual que é o hábito alimentar daquele paciente, o que ele costuma comer, qual que é a dificuldade, onde é essa dificuldade maior, qual é a sugestão que eu posso dar para melhorar aquela situação que ele não consegue desenvolver no dia a dia, que dificulta a alimentação dele, né, que faz ele ganhar peso, de uma maneira inadequada, enfim, né? Então, o importante, você saber, né, dominar a sua área, porque o nutricionista, ele é o profissional habilitado para prescrição, para aplicar dieta, né? Para calcular dieta. Então, colocar isso na cabeça, né? Falar, pô, eu sou o profissional, né? Eu tenho que ter domínio do que eu estou fazendo. Isso vai fazer com que haja o boca a boca. E, claro, as ferramentas digitais só vão ser aí um facilitador para que pessoas conheçam o seu trabalho, o que você faz bem feito, que é muito importante também, gente. Então, as duas coisas são importantes estarem sempre alinhadas. Ô, Pri, eu vou pegar Obrigado. do Instagram, né, do marketing digital, que a gente já está falando sobre isso, e é muito comum a gente se deparar com estudantes, né, não indo como uma atuação, porque não pode, mas como um Instagram informativo. Você acha importante para nós que estamos estudando ter esse contato já com o digital para fazer o Instagram, por exemplo, informativo na questão de safra do mês, como armazenar, né, os alimentos, essa coisa que a gente aprende durante a graduação. Você acha importante para a nossa área de estudantes? Tem a sua importância na questão do seu conhecimento, de você desenvolver seu conhecimento. Afinal, né, orientações hoje de alimentação saudável, o nutricionista ele pode aplicar, principalmente, né, que ele é o que domina aí a área, mas a gente sabe que um médico pode orientar uma alimentação saudável, independente da área que ele tem se especializado, né? Pessoas da área da saúde podem falar de alimentação saudável. Então, assim,
com caráter informativo, é interessante no sentido de você criar uma proximidade com o que você vai desenvolver futuramente, né? E principalmente é que de alguma forma você está passando informações que podem ajudar outras pessoas, né? Não é uma informação de uma blogueira, de uma informação de um youtuber lá que fez uma coisa maluca lá, deu certo para ele, e ele acha, não, vamos lá passar porque deu certo para mim, que é o natural que a gente costuma fazer, né? Mas uma vez que você já está na área, você está estudando, né? Você já começa a ter o conhecimento do que é adequado falar, informações que podem ser passadas ou não, você tem um conhecimento maior sobre aquilo, então é importante você ter cuidado na hora de passar as informações. E é importante, se possível, você ter alguém que já esteja formado com você. Se você tem intenção de fazer um Instagram com informações, né? Sempre deixar claro, né, que você está em um processo aí de formação, né? Está na área, mas não é ainda profissional. Portanto, não pode ainda prescrever dietas, mas que você pode sim auxiliar a pessoa sobre alimentação saudável, com uma safra do mês, como você mesmo disse. Claro, né, gente? Uma coisa que vocês também, toda vez vocês serão muito reforçados sobre isso. Buscar informações em bases bem pautadas, né? Bases de dados confiáveis, não é só o Google lá, simplesmente, você vai ter acesso a ferramentas específicas, né, para essa busca de maneira confiável, né? Então, passar essas informações, a fonte que foi tirada dessas informações, né, é importante. E até interessante também, porque, querendo ou não, você está fazendo plantando uma semente que depois, lá na frente, você vai colher. Caso alguém se manifestar, que sempre tem alguém que se manifesta lá no Instagram, passa uma dieta para mim, aí você fala lá, busca um nutricionista. Se você tiver contato com alguém que é nutricionista, que está lá te auxiliando, melhor ainda, porque aí você pode trazer essas pessoas, né, para esse profissional, e é uma oportunidade também até para vocês ter uma proximidade de conhecer como que é esse trabalho de perto, que é uma deixa que eu dou aí que pode ser muito interessante para vocês, para a carreira de vocês saberem como que é um trabalho do nutricionista no dia a dia, né? Porque na faculdade a gente vê muitas coisas e coisas lindas, mas no dia a dia a gente entende que o processo ele é diferente e a gente precisa entender cada processo para que a gente tenha, de fato, o nosso trabalho bem feito e ver aquela pessoa que está buscando lá a informação que ela está tendo aqueles resultados, né? Ô, Pri, agora então, para a gente já ir finalizando, não tomar mais seu tempo no domingo, qual recado você deixa para os alunos da nutrição, para nós? Assim, um recado seu que você tem, assim, uma fala muito, muito boa. Um recado que você deixa, assim, para a gente, para a classe, para tudo. Bom, uma coisa que eu posso passar para vocês, de acordo com o que eu vivi, né, principalmente após, né, ter me formado, né, mediante as dificuldades que aparecem, e esses são os nossos desafios diários, né? Se você escolheu essa área por algo ter te chamado a atenção, né, vive esse propósito. Então, dificuldades a gente vai ter, faz parte, e a gente precisa só identificar como que a gente vai trabalhar nessas dificuldades. E ser nutricionista é desafiador, né, diariamente, pela questão das atualizações que a gente precisa estar em dia, né, e aquela sensação de não vou dar conta de tudo, então tentem se organizar, principalmente agora que vocês estão iniciando aí os estudos, né? Vocês vão ver que é muito necessário você ser organizado, ter uma lista de prioridades, de tarefas, para você conseguir, da melhor forma possível, conseguir estudar, né? Conseguir entender o que está sendo passado, e cada dia mais você ter mais clareza no que você, de fato, vai querer desenvolver
dentro das N possibilidades aí que a nutrição oferece. Então, sobre o recado que eu tenho para falar é isso. Viva esse propósito da melhor forma possível. Procure se atualizar, né? Esclareça as dúvidas que tiverem com os professores, que às vezes a gente sente, parece que tem às vezes uma barreira ali, aí você fica preocupada de, mas se eu perguntar isso, será que isso não vai ser, sei lá, nada a ver com nada, minha pergunta? Nunca fiquem com dúvidas, porque mais cedo ou mais tarde, essas dúvidas vão bater na porta, elas podem sim ser solucionadas, tá? Só que quanto mais a gente deixar essa bagagem mais leve, né, levando o que realmente de fato importa, melhor para você desenvolver como profissional. Né? Eu estou falando já profissional, porque a intenção é que vocês sejam aí os novos, né, futuros nutricionistas que vão estar aí cuidando da alimentação das pessoas, independente do que vocês vão querer fazer. Mas procurem, né, esclarecer dúvidas não só com matérias, mas com que trocar uma ideia mesmo com um professor que você fala, poxa, né, gosto dessa matéria, como que seria trabalhar com isso, né? Trocar uma ideia mesmo com aquele orientador que está lá no dia a dia com vocês dando aulas. E também importante, se possível, se vocês tiverem contato com pessoas já formadas, conhece alguém, algum amigo que é profissional da área, veja a possibilidade também de conhecer o dia a dia do trabalho. Se tiver essa possibilidade, vai ser ótimo para vocês também terem uma ideia, cada vez vocês se aproximarem do dia a dia mesmo, né? Que a gente tem diferenças na questão do dia a dia que você está na graduação estudando, você precisa ter base, você precisa ter conhecimento, você precisa entender como funcionam as coisas, né? Não é só passar uma alimentação para a pessoa que é saudável, né? Que é considerado saudável, mas entender a necessidade daquilo que está sendo desenvolvido. Então, é bacana também você ter, se tiver essa oportunidade de ter contato com esse profissional, de trocar essa ideia também, com pessoa que já está atuando, mais interessante ainda, porque vai ser um conhecimento de muito valor para vocês, principalmente se vocês aí tiverem intenção de ingressar na área de atendimento, né, consultório, clínica, enfim. E lembrar que o propósito vocês vão mudar a vida das pessoas. A gente não tem uma varinha de condão para fazer uma transformação, mas acredite que pequenas transformações vão mudar, vão trazer uma melhoria na vida das pessoas, né? E aos poucos você vai trabalhando isso em prol aí de uma qualidade de vida melhor, né? E uma geração, um futuro melhor, né? Mais saudável, com uma redução de doenças, de pessoas aí com problemas de excesso de peso, pessoas com doenças crônicas, diversas doenças, pessoas com o emocional abalado, e você vai entendendo todo esse processo, e quando você entende quais as ferramentas certas, a forma certa de falar com o seu paciente, a forma certa de você escutá-lo, né, com atenção, com um atendimento humanizado, vai ser muito melhor, né? Você vai poder, de fato, promover um bem-estar para a pessoa que está buscando o seu auxílio, a sua ajuda também.